Ladies and gentlemen, boys and girls. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Propagandista SA, o mais prescrito do Brasil. Meu nome é Alisson Costa. Em nome de toda a nossa tripulação, gostaria de dar boas-vindas a bordo a todos que fazem dessa apresentação um verdadeiro sucesso, a audiência mais qualificada da indústria farmacêutica. O nível dessa tropa tá muito alto, tá sinistro, sinistríssimo, brother. E hoje eu tenho certeza absoluta que será um dia incrível. Nós teremos a honra de receber aqui um grande gestor da indústria farmacêutica que vai estar compartilhando a história dele com vocês. E antes de mais nada, por favor, já pega papel e caneta, que é conteúdo diferenciado. Galera, eu falo para vocês que é conteúdo que vale mais que um MBA, porque é conteúdo na prática. São décadas de vivência prática na indústria farmacêutica. E eu já vou direto ao assunto. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado. Senhoras e senhores, por favor, me ajudem a receber com uma salva efusiva de corações o Lucas Farias. Lucas, boa noite. Consegue abrir seu áudio, por gentileza? Abre sim, o Alisson. Boa noite, turma. Que legal poder estar aqui, poder participar desse momento com você, Alisson, com essa turma maravilhosa aí do Propagandista SA. Enfim, um trabalho que tem sido muito bem visto por nós enquanto gestores, porque está chegando muita gente qualificada, ou pelo menos muito bem, e também muito bem informada nos nossos processos seletivos, e isso faz toda a diferença, né, Alisson? E que legal poder compartilhar esses minutos com vocês aqui, vai ser muito bacana. Que massa, meu parceiro. Fico feliz pelas palavras. Você sabe que é recíproco. Você é um profissional de alto calibre, não é à toa que tem tantos resultados. Mas vamos lá. Hoje o papo é reto, o papo é rap. Você já está acostumado com o nosso proceder, você já está com couro grosso da indústria farmacêutica, você sabe que é ralação. E como começou essa jornada de tanto sucesso, Lucas? Como que era a sua vida antes da indústria e como que você se conectou nesse ecossistema e chegou a esse cargo de liderança em um dos maiores laboratórios do Brasil, talvez agora, que está expandindo com várias subsidiárias, um dos maiores laboratórios do planeta. Conta a sua história pra gente. Legal, Alisson. É bacana falar sobre isso porque é, em muitos processos seletivos, né, a gente até escuta, faz a pergunta, como é que surge esse desejo, né, de ser propagandista? É uma pergunta muito clássica e eu já ouvi falar, né, em muitos processos seletivos que era o sonho, né, ser propagandista. E não é o meu caso, em momento algum, na minha infância, na minha adolescência, nem parte da minha juventude, vamos colocar assim, né, por mais são décadas, mais de uma década já investido e dedicado à indústria farmacêutica. É interessante porque eu não sonhava em ser propagandista, eu nem sabia que essa função existia. Hoje, graças ao seu trabalho e de vários outros colegas aí, a função está sendo cada vez mais difundida, né? Então, fica muito mais palpável para aquelas pessoas que querem entrar, entender o que que é e poder sonhar realmente ou verdadeiramente com isso. Então, como é que foi a minha história, né, o Alisson? Primeiramente, eu sou natural de São Paulo, mas eu sou o quinto filho, né, de uma família, eu sou o caçula aí de um casal de nordestinos da qual migraram para São Paulo, aí nas primórdias aí daquela migração do Nordeste para São Paulo, e lá eu nasci, e quando eu tinha 5 anos de idade nós fomos para o interior de Rondônia. Então vamos pensar aí, né, abrir o jogo aqui, não tenho dificuldade com relação à minha idade, então tenho 38 anos de idade, muito bem vividos, e Caraca, aí você imagina que há 30 e poucos anos atrás, né, como era, ou até hoje o pessoal confunde ainda Rondônia com Roraima, imagina naquela época, né? Então fomos para Rondônia e lá começou minha trajetória pessoal, obviamente, enquanto criança, tive uma infância maravilhosa, muito bem aproveitada, e no decorrer dessa infância tive a oportunidade de trabalhar com várias coisas, né? Desde office boy, desde técnico em informática, desde garçom, entre várias outras atividades. Até que chegou um determinado ponto da minha vida durante a faculdade, que fiz um curso EAD, por sinal, de marketing e propaganda naquela ocasião. Era o recurso que se tinha para uma cidade pequena no interior de Rondônia, um bom recurso, por sinal. E nessa faculdade eu já conectando sempre com muitas pessoas, um dos colegas da empresa, do curso, perdão, ele falou o seguinte, rapaz, tem um pessoal aí de fora
fazendo um processo seletivo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu acho que dá para você, porque ele era radialista, tinha recebido a informação. Eu falei, mas o que que faz? Ele falou assim, cara, eu não sei, mas parece que é para viajar, ganhar bem e tem que trabalhar com vendas. Eu falei, pô, trabalhar com vendas, viajar e ganhar bem é comigo mesmo, essa função é para mim, eu não sei o que que é, mas é para mim. Então, foi engraçado, Alex, porque eu fui, naquela ocasião, a gente fazia prospecção de rua, né? Os gestores faziam prospecção de rua, isso funciona até hoje na Aerofarma, tá, pessoal? E aí eu fui até o hotel onde estava ocorrendo esse processo seletivo, nós estamos falando de 13 anos atrás. Quando eu cheguei lá, não, 14 anos, foi exatamente há 14 anos atrás. Cheguei lá e pedi para falar com o rapaz que estava fazendo o processo seletivo, pedi para ele, rapaz, ó, eu queria falar com o rapaz que estava fazendo o processo seletivo, o rapaz da recepção falou, eu conheço, espera aí que eu vou ligar para ele. Ligou para ele desceu para poder falar comigo, ele me perguntou assim, sim, pois não? Eu falei, cara, eu estou sabendo que você está fazendo um processo seletivo. Ele falou, eu estou fazendo sim. Você tem disposição, tem vontade de participar? Eu falei, tenho sim. Ele falou, mas você sabe que empresa que é? Eu falei, não. Você sabe o que que faz? Eu falei, não. Você sabe o quanto ganha? Eu falei, não. Ele falou, cara, Uai, você é meio doido? Eu falei, eu acho meio que doido. sim. Eu Que falei, eu isso? acho que sim. Ele falou, cara, você é meio estranho, meio diferente, mas faz o seguinte, pega desde aquela época, o Alisson, já se fazia o papel de decorar texto. O pessoal puder que já participou do processo seletivo da Eurofarm, puder só levantar a mãozinha e dar um sinal para nós, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas já participaram do processo seletivo da Euro. Então, nós estamos falando de 14 anos atrás, me entregaram Aham. uma lâmina naquela ocasião, Alisson, da qual era impressa, né? Eu não sei se você chegou a pegar essa fase, que era o tabloidezinho mesmo, a lâmina, e aí me entregou e falou assim, decora isso daqui que daqui a pouco eu volto. Beleza, ele subiu no quarto dele, desceu, apresentei para ele aquilo que eu decorei em alguns minutos, ele falou, faz o seguinte, amanhã você volta aqui. Aí eu voltei no outro dia e já era a final, era uma ampliação naquela ocasião, era um projeto piloto para o interior de Rondônia, da qual tinha várias pessoas participando de um processo seletivo, as pessoas se perguntavam, o que você está fazendo aqui? Você fez prova, você fez avaliação, você fez Uhum. etapas do processo, falei, não, cara, eu vim ontem e hoje eles mandaram eu voltar aqui. Aí ele falou, então beleza. E participei do processo seletivo, resumo, Alisson, não passei no processo seletivo. Eu não fui aprovado. Eu não estava preparado para aquilo, eu não sabia, eu não tinha dimensão, não tinha um nível de informações da qual nós temos hoje, e pessoas que possam capacitar, né, para poder participar de um processo seletivo, e mais do que isso, ter conhecimento sobre a vaga. Passei 3 meses estudando sobre a função, sobre a profissão, e desisti por completo, que eu falei, poxa, uma oportunidade como essa só existia Eurofarma lá naquela ocasião, nunca mais vai ter. Exatamente um ano depois, surgiu novamente a oportunidade, então eu tive a oportunidade, aí eu sim, eu fui para o processo seletivo, participei do processo seletivo e levei a vaga, né, porque eu tinha consciência, sabia o que eu precisava fazer e como eu deveria fazer, então fica muito evidente que quando você está mais preparado para um processo seletivo, ou você tem algum nível de conhecimento sobre o processo seletivo, sobre a função, você chega com outro know-how para participar de um processo seletivo. E foi o que eu fiz, então, na minha segunda vez, já fica a primeira sugestão para todo mundo que aqui está. Se você participou em algum momento da sua vida, por isso eu pedi para você levantar a mãozinha aí do processo seletivo da Euro, então você sabe como é o processo seletivo da Euro, mas se você participou de algum processo seletivo e você ainda está aqui, você está buscando conhecimento, não desista, porque certamente você vai chegar cada vez mais preparado. Até vou usar um exemplo aqui de um colega que trabalha aqui em Goiânia, para quem não sabe, eu moro em Goiânia atualmente, mesmo tendo rodado já em 8 estados pela Eurofarma. Então, aqui em Goiânia eu tenho um colega propagandista, está concorrendo à vaga de gestão agora, que ele participou de 7 processos seletivos da Eurofarma, pessoal. Ô, louco. 7 processos seletivos. Então, mostra aí realmente a diferença entre persistência e insistência, né? Caraca! Senhoras e senhores, vencedores, vencem. Por favor, uma salva de palmas. Que incrível, Lucas. E meu parceiro, eu não sei se foi intencional, mas você construiu uma narrativa da jornada do herói. Foi cirúrgico, foi preciso, e é uma pergunta de processo seletivo que muito candidato se enrola, que é para falar as suas origens e como você chegou nos resultados que você tem hoje. Caraca, que incrível, que clareza, que riqueza de detalhes.
E parabéns pela jornada de sucesso, Lucas. Que massa, Valeu, você não obrigado. desistiu. E eu anotei aqui várias coisas. Poxa, eu sou uma das pessoas que mais aprendem quando vem um convidado dessa estirpe que está no dress code posturadão da indústria farmacêutica. Ó, o Lucas, ele teve várias adversidades. Em momento algum, ele abaixou a cabeça. Ele fez o que estava no controle, fez uma faculdade, EAD de marketing. Ele recebia prospecção de rua e falou que isso acontece ainda no mundo corporativo. Lembra que eu falo para vocês que no mundo corporativo nós somos avaliados o tempo todo? Eu vou repetir, no mundo corporativo nós somos avaliados o tempo todo. Eu já cansei de ver rap se destacando na propaganda médica, sendo convidado para processo seletivo na mesma hora. Eu entrava no consultório, bati o olho, falei, poxa, essa pessoa aqui é diferenciada. E dali ela já saía para um processo seletivo. A mecânica da contratação não mudou. Mudou, talvez, algumas regras que daqui a pouquinho o Lucas pode estar trazendo para a gente, mas a mecânica da propaganda expositiva ainda é válida. O Lucas não passou de primeira, só que ele sabia que o nível de preparação talvez não estava alinhado com a responsabilidade da função. Ele foi atrás porque paga bem, estava contratando e isso despertou o interesse dele. Mas depois ele foi buscar, foi fazer uma imersão para ser um profissional diferenciado, para ser um profissional competitivo e ele conseguiu entrar e depois que ele entrou, ele teve um crescimento exponencial. E Lucas, diante de tudo isso, para você, o que que significa duas palavras? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. O que que significa isso para você? Boa, isso é interessante você falar, cara, porque assim, eu sempre levei essas palavras como palavras-chaves. Afinal, quando você fala sobre a questão do autoconhecimento, e isso fica muito evidente durante um processo seletivo, porque quando você pergunta para uma pessoa, vamos imaginar aqui, estão nas salas dois gestores e uma pessoa, um candidato. A única pessoa que tem autoridade para poder falar sobre essa terceira pessoa, sobre esse candidato, é ela mesma. E muitas vezes, quando eu pergunto para a pessoa quem é você, ela não consegue me dar uma definição. Ela me fala, o Alisson, muitas vezes, o que ela faz com muita Hum, propriedade, mas ela não consegue falar para mim quem ela é. Então, o autoconhecimento, ele é algo fundamental e é tão interessante isso porque durante todos esses anos fazendo o processo seletivo, eu lembro principalmente da nossa ampliação de dezembro de 2022, que a turma entrou em janeiro de 2023. Foi a maior ampliação da indústria farmacêutica, foram 732 posições, talvez alguns que aqui estão devem ter participado dos nossos processos seletivos a nível Brasil. Eu não sei, Alisson, não consigo contabilizar quantas pessoas eu tive contato. Não sei, sinceramente. Foram centenas de pessoas. Nós passamos 3 meses imergidos dentro de um hotel fazendo processo seletivo. Por estado do Goiás, nós recebemos 1.600 currículos para poder fazer contratações. Então, assim, foi uma loucura. Eu posso resumir isso para você. E quando, né, por toda a triagem até chegar na entrevista, não é a primeira etapa, tá, pessoal? A entrevista não é a primeira etapa do processo, existe uma validação do currículo primeiro. Hoje a gente utiliza muitas ferramentas para poder fazer essa validação. E aí, quando chega para a entrevista, geralmente faz após uma dinâmica, um grupo, um nível de consciência, aí nós trazemos toda outras avaliações antes da entrevista, mas quando chega na entrevista, nós, enquanto entrevistadores, vou confessar para vocês, nós também criamos uma grande expectativa. Poxa, que currículo, que lindo, que maravilha de currículo. Esse cara aqui, essa mulher, essa pessoa, ela é fantástica, melhor do que eu, não tenho dúvidas disso. E quando eu chego, Alisson, olho no olho, e faço simplesmente essa pergunta, ela se perde. Ela não consegue falar sobre ela, não consegue falar sobre os valores, sobre os seus pontos positivos, seus pontos de desenvolvimento. Que dificuldade as pessoas têm em falar sobre os seus pontos de desenvolvimento? Muitas vezes por não saber falar, por não se conhecer, ou por não conseguir expor com naturalidade
É impossível ter alguém perfeito, tá, pessoal? E um entrevistador, em momento algum, ele está aguardando ou esperando alguém com um nível de perfeição. A gente quer pessoas sinceras, verdadeiras, transparentes e capacitadas. Mas só tem aquele momento, é a hora do show para poder mostrar quem você é. Então, se você chega devidamente preparado, o jogo muda. Se você chega se conhecendo, o jogo é outro. Não precisa eu, enquanto entrevistador, ficar cavucando, que é o que a gente fala internamente, para descobrir quem você é. É tudo muito mais simples, né? Então, falando sobre autorresponsabilidade, o Alisson, eu diria que ela separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, porque o que define a sua perenidade dentro da indústria farmacêutica. Ou, Por, afinal, se você não tiver autorresponsabilidade, as coisas vão se perder. Falei das coisas positivas, legais, mas vou dar um exemplo aqui, um final triste, mas que possa trazer muita consciência e muita clareza para cada um que está aqui hoje, dessas 77 pessoas até o momento, 78. Não tem como dar sequência no seu trabalho, não tem como você se tornar um propagandista de verdade na função sem autorresponsabilidade. Hoje, a autorresponsabilidade, falando sobre o exemplo, nós tivemos a infelicidade, porque eu posso dizer dessa forma, foi muito triste, muito difícil ter que fazer isso, tirar uma profissional, ou permitir, perdão, que uma profissional saísse de uma trajetória de 10 anos na telefonia como gestora, ingressar no nosso negócio. Nós investimos tudo que poderia ser investido e com 3 meses ela não passar da experiência. De um ah, processo, de um período de experiência, ela não conseguir se adaptar ao nosso negócio. Então, se você tem autorresponsabilidade, comece com a autorresponsabilidade onde você está. Uma autorresponsabilidade com a sua família, com o seu trabalho, com as suas funções, e faça disso uma verdade. Não tem outra forma para que você possa continuar em qualquer função se você não tiver autorresponsabilidade. E o mercado, né, o Alisson, com todas as gerações aí, já falei a minha idade, e respeito e valorizo cada uma delas. Estamos nos adaptando cada vez mais, né? Tanto os mais novos aos mais velhos, posso falar assim, quanto dos mais velhos aos mais novos. E é essa, né, essa junção que tem feito o nosso mundo cada vez mais diverso. E é muito legal viver tudo isso e poder participar de tudo isso como líder, né? E é interessante que tá tudo certo, tá, pessoal? Mas é comum hoje as pessoas não quererem mais assumir responsabilidades. Prefiro menos dinheiro, menos trabalho, mas mais qualidade de vida e tá tudo certo. Tá tudo certo. É o jogo, é isso que você, né? Eu tô falando para você que olha para isso como algo valoroso, tem como valor, então tá tudo certo. Leve à risca, são os seus valores e tá show de bola. A autorresponsabilidade, em muitos momentos, ela pode ser encarada aí, né, ou a falta da responsabilidade, perdão, como querendo não gerar conflito, não querer se frustrar, não querer ser frustrado. Então, pode esconder em alguns momentos isso. A gente estudando um pouquinho sobre a parte de desenvolvimento humano, a gente consegue entender melhor isso, mas a importância de ter autorresponsabilidade, de chamar a responsabilidade, vai fazer você se perpetuar na sua função e, mais do que isso, galgar outros passos com relação à liderança. Até falando sobre liderança, né, Alisson, eu vejo claramente que tem vários laboratórios hoje que permitem, né, para quem não sabe ainda, a Eurofarma, ela só promove quem está dentro do jogo, né? Então, existem vários KPIs que devem ser atingidos, entre eles, pelo menos 2 anos na função, eram 3, agora abre-se exceção para 2 anos de função de propagandista para se tornar gerente distrital. E as únicas posições que tinham como opção para você entrar sem experiência ou perdão, sem estar dentro da Eurofarma, era no marketing, no treinamento, entre outros. Até do treinamento não é permitido, é só a promoção agora, do marketing também. Então, a Eurofarma, assim como outras casas, está se estruturando cada vez mais para promover a prata da casa. Mas existem oportunidades em outros laboratórios a qual você já entra por outra via, pela via de gestão. E talvez tenha pessoas aqui, né, Alisson, com um nível de autorresponsabilidade, com capacidade e habilidade, para poder já acessar essa função direta de gestão, que é muito legal, por sinal, tá, pessoal?
Sem sombra de dúvidas. E para variar, eu estou aqui fazendo uma análise. No nosso último encontro, Lucas, nós batemos muito forte em estabelecer objetivos. O que que você quer da vida? Aonde você quer chegar? Fazendo o que você faz hoje, quanto tempo levaria? Quando foi a última vez que você quis algo de verdade? Eu acredito que esteja muito alinhado com esse senso de autoconhecimento e autorresponsabilidade, porque se você não fizer sua parte, se você não está aqui agora conectado, se desenvolvendo, poxa, quem que vai fazer isso por você? Aí o que que acontece? As pessoas, todo mundo começa forte, poucos continuam. Todo mundo entra na academia, compra tênis, compra roupa de malhar, paga anuidade e ninguém tem disposição para talvez correr uma maratona assim como o Lucas corre. Por quê? Para ele correr uma maratona, ele precisa treinar muito. Ele precisa abrir mão de várias coisas. E no mundo corporativo é a mesma parada, pessoal. Quantas vezes tem candidatos aqui, tem alunos presentes, que eles viram à noite estudando. Por quê? Eles têm filhos, eles trabalham, às vezes em mais de um emprego, porque eles têm responsabilidades, têm que pagar os boletos, mas eles não ficam fazendo corpo mole. E eles estudam de madrugada, literalmente, e me mandam prints. Falo, pô, Alisson, 4h15, eu vou te mandar um print aqui que eu estou assistindo o treinamento. Isso é autorresponsabilidade, galera. É assumir o controle. Poxa, tomou uma negativa no processo seletivo? Tá bom. O que que eu aprendi nesse processo seletivo? O que que eu posso melhorar para o próximo? Na propaganda médica também é assim. Se você ficar de marola, se ficar de corpo mole, não tem laboratório que te sustente. Você pode falar que está na Euro, pode falar que está na Merck Sharp, pode falar que está na Novo Nordisk, mas e aí, o que que você vai fazer dentro desse laboratório? O que que você faz no seu dia a dia para chegar em resultados exponenciais? E o Lucas falou que hoje existe currículos extremamente poderosos. Ele pega o currículo, ele bate o olho, ele falou que, poxa, essa pessoa é melhor do que eu. Só que na hora que a pessoa abre a boca, o currículo é um leão. Só que na hora que ela abre a boca, ela é um gatinho. E aí vocês precisam fazer o inverso. Ter o currículo aderente com a sua postura. Chega na frente do gestor com nível de preparação e consegue trazer a clareza da comunicação e, principalmente, mostrar que você está ali porque atende os requisitos e que espera, através das suas competências, das suas habilidades e, principalmente, das suas atitudes, contribuir com o sucesso da companhia. Lucas, você teve uma jornada meteórica dentro da Euro. Quais foram as competências que você precisou desenvolver no dia a dia para chegar a essa posição de destaque? Legal, Alisson. Acho que antes de mais nada, eu não precisei reinventar a roda, Alisson. A roda já existia, o processo já existia, a necessidade já existia. Eu só precisei entender o que que era necessário para me poder aparecer, para me poder ter um destaque. E aí sim, voltando a falar dentro da Eurofarm, e é a minha experiência, né? Como é promoção da prata da casa, então eu consegui internamente entender o que era necessário. Então, não tem como, né, reinventar a roda, foi soft skill e hard skill mesmo, foi analisar o que que era necessário para se destacar perante aos demais que ali estavam, que são extremamente competentes. Hoje, o nível de exigência da Eurofarma para entrar, né, para aqueles que já participaram, já entenderam um pouquinho como é que é o nível de exigência para poder entrar, mas eu sempre comparei, e com todo o carinho e amor que eu tenho pela companhia, que os propagandistas euros são os All Blacks, para quem conhece um pouquinho de rugby, né? Então eu falava muito isso para minha equipe e verbalizava muito isso, que é para quem entende um pouquinho sobre o rugby, que aqui não interessa, não entende, perdão, vou contextualizar, né? É o futebol americano sem proteção. Então é porrada mesmo, é pancada. E os All Blacks, né, são os maiores, são o maior time, o time da Nova Zelândia, maior seleção. São poucas as derrotas que constam no currículo deles. E é tão interessante que todo jogador de rugby quer entrar no All Black. Todo jogador de rugby quer entrar no All Black. E existe um grande desafio, obviamente, se todo mundo quer estar lá, o nível de exigência é muito alto. Mas
mais difícil, se eu posso colocar assim, ou mais complexo do que entrar lá e permanecer lá. Porque ele tem que continuar sendo o melhor naquilo que ele faz. E a Eurofarma, ela consegue, né, trazer esse nível de exigência, né, entre vários outros laboratórios, tá, pessoal? Os players, eu estou falando da minha experiência, da minha vivência, mas quando a gente olha para o mercado está muito acirrado, e isso é muito positivo, mostra que a Eurofarma levou tendência, elevou o nível de profissionalismo de maneira geral, pela forma de trabalhar, pelo método, e constantemente eu vejo o modelo sendo copiado ou adaptado ou ajustado, e faz parte do show. Essa semana mesmo, Alisson, eu conversei com um colega gestor da AMS que estão em ampliação aí no Brasil todo. Acredito que a Uhum. turma aqui já deve estar sabendo, alguns já devem estar até inscritos aí no processo seletivo. Boa sorte para todos vocês. Hoje vocês estão dando um passo fundamental, que é pegar um pouco mais de conhecimento sobre a função, sobre a profissão e sobre o processo seletivo. E foi muito interessante ele falar sobre a questão da gestão lá, fazendo um paralelo sobre a gestão. Ele falou assim, com essas palavras, o Alisson, cara, aqui eu falei sobre o nosso modelo, né, e ele conhece bem, já esteve com a gente em um momento. Falei, olha, aqui é promoção, é prata da casa. Ele falou, cara, aqui a gente também promove prata da casa. Mas, sinceramente, é mais simples, não fácil, mais simples entrar direto como gestor para quem tem capacidade, habilidade, o currículo compatível, do que fazer essa trajetória de ascensão dentro da casa. Então, você observa claramente que ele não falou de mais fácil, ele falou de mais simples, por uma questão de exigências. Então, volto a falar aquilo que eu falei anteriormente. Talvez tenha gente aqui dentro que já tem capacidade, que pode mirar um pouquinho mais para cima no objetivo, encarar esse desafio e partir para cima de uma função de gestão, mesmo sem o conhecimento com relação ao produto. O produto se aprende, tá? Então, o que eu precisei desenvolver, né? Soft skill e hard skill. Vamos colocar aqui, no papo reto, eu anotei para mim poder não esquecer. Disposição de trabalhar um pouco mais que a concorrência, Uou. confiar no processo, apoiar o seu gestor, habilidade com processos e visão analítica. Então, acho que são esses 5 elementos que fazem muita diferença e é muito interessante porque eu, enquanto entusiasta do desenvolvimento humano, percebo claramente que são habilidades simples até certo ponto, mas que as pessoas não se atêm para desenvolver ela dia após dia e acabam muitas vezes protelando e se contentando em fazer simplesmente o básico. A indústria ela pede para que você faça o básico, muito bem feito. Porém, não tem como você se diferenciar fazendo apenas o básico. Você tem que fazer um pouquinho a mais. E isso sim exige se dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais, visitar um médico a mais, visitar uma farmácia a mais. Então, para aquele que está dentro, para se destacar, que foi a minha trajetória, é dessa forma. Para aquele que já acessar direito e tiver que desenvolver habilidades, eu repetiria aqui para você: visão de dono, disposição de trabalhar um pouco mais que a concorrência, confiar no processo, apoiar o seu gestor, habilidade com processos e visão analítica. Caraca, que aula, hein, senhoras e senhores? E isso é pergunta de processo seletivo também, viu, Lucas? Você está entregando aqui todo o ouro. Isso é questão de redação no grupo Euro, mas principalmente. Ó, a Letícia colocou aqui. Obrigado, Letícia. Sensacional. Show, pessoal. Que massa. Caraca, tá entregando todo o ouro, galera. Ninguém dorme hoje com a surra de conteúdo que o Lucas está entregando aqui. E Lucas, a gente está falando aqui do lado positivo, mas existe também os desafios na vida do rap. Muitas vezes você vai acordar e vai falar: puta, eu tenho que fazer essas visitas hoje. Meu GD vem aí, meu GR está na minha cola. E aí, quais são os desafios da função? Manda o papo pra gente. Legal, Alisson, essa pergunta é o que vai fazer com que você, essa resposta, perdão, né, é uma fração do que vai fazer com que você se perpetue na função. Pessoal, volto a falar, uma decisão, uma mudança de vida. Quando eu entrei na indústria farmacêutica, interessante que eu estava há um ano casado, né, um pouco mais de um ano,
E o meu casamento foi o casamento pela fé. Não sei se vocês conhecem o casamento pela fé. É aquele assim, eu não tenho nada, mas eu vou juntar com você e pela fé vai dar tudo certo. Então foi mais ou menos isso. Estava morando numa kitnet, tinha uma bis C100, que da qual eu dividia com a minha esposa. Então ela usava ou eu usava, né? Não dava para os dois usar ao mesmo tempo que iam para lugares diferentes. Então esse era o Lucas financeiramente falando e estruturalmente falando naquela ocasião, há 14 anos atrás. E mais uma convicção muito grande, porque quando eu vi na faculdade, fazendo o meu curso, como eu comentei com vocês, EAD, eu comecei a ver grandes empresas, gerou no meu coração o desejo de fazer parte de uma empresa de grande porte. Eu não sabia que empresa seria, mas eu falei, cara, eu quero trabalhar numa empresa como essa. Aí vem aquilo que você falou, Alisson, clareza onde quero chegar. Não apenas entrar na indústria, pessoal, tenham como base em qual indústria vocês querem entrar. Pesquisem, entendam, deem o valor, o devido valor para aquilo que vocês são. O que trouxe vocês até aqui, o que vai levar vocês a ingressarem numa indústria, é a trajetória de vocês até aqui. Então, deem o devido valor para isso, ok? Então, o que você, os grandes desafios são você, lifelong learning, coração de eterno aprendiz. Aprender sempre é o grande segredo, ou dos grandes segredos, do meu humilde ponto de vista, que eu poderia te dizer. Indiferente se você é o melhor propagandista de acordo com os indicadores, ou ainda está num processo de desenvolvimento, sempre tem alguém que sabe mais. Eu tenho convicção que a minha promoção ela veio por isso também. E quando eu entendi que os meus colegas me reconheciam como um excelente propagandista, a concorrência me respeitava como um excelente concorrista, um excelente profissional, excelente propagandista, e os médicos que me recebiam no consultório me viam como um excelente propagandista, eu falei, opa, alguma coisa está diferente. E é muito legal, Alisson, e eu vou dar um exemplo bem prático e de coisas que aconteceram, fatos. Um médico, mais de um médico, perdão, falou para mim assim, cara, a sua propaganda é diferente. Sua propaganda é diferente, o seu trabalho é diferente. Eu falei, opa, legal, as coisas estão acontecendo. O concorrente falou para mim, eu guardo isso com muito carinho, que ele falou assim, rapaz, quando vai lançar um produto, a Euro vai lançar um produto, eu pergunto quem vai lançar. Se for fulano, tá tranquilo. Agora, se for o Lucas ou o fulano, eu tô full. Então, é Ih, assim, eu colocava muita energia naquilo que eu me propunha fazer. Então, principalmente lançamento, poxa, está entrando um dinheiro limpo de onde não vinha a fonte. Então, eu colocava muita energia nesse lançamento. É tão interessante, eu acho, você viveu isso com toda certeza. O médico muitas vezes não lembrar do seu nome, mas lembrar do seu produto de imediato. Olha lá o fulano do produto. Ô, fulano, é o nome do produto, de tanta referência que você vira com esse produto. Você não perde identidade, tá, pessoal? Mas você ganha muito em resultado e consegue se diferenciar de todos na concorrência. Então, desenvolver a capacidade de reverter o não, também acho que é algo importante. Os maiores desafios da função, porque são muitos não, muito não, é não da secretária, não do balconista, é não do dono da farmácia, é não do médico, é não de todo lado. Se você não tiver coragem, capacidade, capacidade todos têm, tá, pessoal? Se você não tiver coragem, eu acho que é cara de pau mesmo, de eu receber ou não e conseguir sorrir, essa função pode ser muito desafiadora para você. Então pense muito, certamente grande parte de vocês tem um emprego, tem uma. ih, travou? Eu acredito que a conexão do Lucas deu uma oscilada, mas eu tô rindo aqui que passou um filme na minha cabeça. Tudo que ele está falando é extremamente poderoso, pessoal. É o que acontece na prática. Essa parada do lifelong learning é uma educação continuada que você faz com os médicos e que você também precisa fazer todos os dias. Você tem que se atualizar, você tem que se reciclar para levar novidades para os médicos. E acaba que o mercado exige muito isso de você. Acho que o Lucas está se, tá se reconectando.
Caiu. Tá voltando. Estamos ao vivo, pessoal. É sempre assim, é sempre assim. E já preparem as suas perguntas para o Lucas, que ele está entregando todo o ouro. Vocês viram que ele não está segurando munição, ele está entregando todo o ouro. E pegando conexão no que ele está falando, é matar um leão por dia. É ir para campo com uma artilharia pesada, onde todo o seu planejamento, em menos de uma hora, vai por água abaixo. Você programa toda a sua agenda e aí o médico atrasa. E aí o médico não chega e você já tem que fazer outra visita na sequência. Você precisa de ter um plano B cirúrgico para não impactar toda a sua agenda. Isso, em menos de uma hora, muda tudo, pessoal, tudo. E ele pegou num ponto importante. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele também quais são as perguntas estratégicas do processo seletivo. E eu vou perguntar também o que que ele avalia na propaganda expositiva, que ele falou que o lançamento é poderoso. Se você quer ser promovido tanto para quem já é rep, quanto para quem está participando de processo seletivo e quer se destacar no processo seletivo e recebe talvez um case, é importante você focar nos produtos que já estão consolidados e principalmente nos lançamentos que têm alto poder de penetração e vão apontar os seus números para os indicadores positivos. É muito rápido, pessoal. Quer ser promovido? Começa a desenvolver lançamento, mantendo a manutenção ali do market share que você já tem no setor, que é a fatia do mercado que você está atuando, e você pega conexão nos lançamentos. E aí é caixa, é chegar na convenção tranquilo, posturado e calmo e pegar o destaque de vendas com absoluta certeza. Deixa eu ver se o Lucas está com algum desafio de conexão, se ele vai precisar de mais tempo, senão a gente já vai Voltei, o aqui. Alisson, tá ouvindo? Aí sim, acabei de te mandar uma mensagem, voltou. Cara, a quantidade de comentários que nós temos aqui tá incrível. Eu tô achando que essa apresentação ela vai precisar de um segundo round, viu, Lucas? Ah, com a parte 2, né, o Alisson? Vai precisar dar uma parte 2. Tô achando que sim. Deixa Eu tô eu, sentindo. Mas aí, você estava falando dos deixa eu mudar a desafios. minha internet aqui, me dá mais só um Tá, segundinho que eu tô beleza. vendo que ficou um pouco lento para mim. Peraí. Tá bom. Agora sim, o Alisson. Vamos lá. Beleza. Fechou. Agora voltou na minha 5G aqui. Massa. A gente está te ouvindo em alto e bom som. E estávamos Legal. falando dos desafios. O primeiro foi o Sim, Lifelong verdade. Learning. Exato, exato. Eu acho que é entender e continuar aprendendo, indiferente do que aconteça, mantendo o brilho nos olhos e fazendo com que a coisa literalmente aconteça. Não tem como não tem como performar, não tem como ter perenidade nesse negócio se você não manter o sorriso no rosto, a dedicação e ter o coração de eterno aprendiz. Isso é muito nítido. Não consigo contar, Alisson, quantos profissionais já tive a oportunidade de trabalhar junto, né? Direta ou indiretamente, quantos processos seletivos já realizei. E quando a gente olha por amostragem, é muito claro, né? Já erramos muito, volto a falar, né? Infelizmente aconteceu com essa pessoa que eu comentei anteriormente, de um desligamento muito precoce por um fato de não adaptação ao negócio, mas a taxa de acerto ela é de mais de 90%. Então, nos dá um know-how muito legal, muito bacana de saber qual que é o perfil da pessoa que vai conseguir avançar e perpetuar na função e aquele que, infelizmente, não conseguiu demonstrar durante um processo seletivo quem realmente ele é, e aí, infelizmente, não tem como a gente fazer essa aposta por ele. Que massa, que massa. Lucas, aproveitando aqui o seu tempo e sua experiência, você já contratou dezenas ou centenas de profissionais para a força de vendas do laboratório. O que que você considera importante que muitas vezes não dá para
Ou se dá, qual que é a dica para você saber o caráter do candidato? Mas o que que você considera importante para estar ali avaliando na hora da entrevista, que é um diferencial competitivo dos melhores talentos que você contratou? Quais são as perguntas que você faz e o que que você considera relevante para mapear esse candidato potencial? Legal, Alisson. O que acontece? Um dos grandes objetivos de um processo seletivo é entender se existe congruência. Então, se aquilo que está no currículo, se aquilo que a pessoa fala, se é congruente. Vou dar um exemplo muito simples e verdadeiro, infelizmente, que foi assim. Certa vez eu perguntei para um candidato, e aí, quais são os seus pontos fortes, né? O que você acredita que é um diferencial seu? Qual a sua raridade? Ele falou, não, eu sou muito persistente, aquilo que eu pego para fazer, eu faço, eu vou até o final. E você pode ter certeza que sem entregar esse desafio na minha mão, a gente vai conseguir, eu vou fazer, vou fazer acontecer. E quando eu olhava quando eu olhei para o currículo dele, eu já estava com o currículo em mãos, eu fiz essa pergunta de maneira, volto a falar, para validar a congruência do que ele estava falando. Nos últimos 2 anos, ele tinha passado por 5 empresas. E E aí eu te pergunto, Alisson, como que uma pessoa, né, um candidato como esse, me fala como é que eu vou acreditar. Pode ser uma verdade, tá, pessoal? Mas como é que eu vou acreditar enquanto entrevistador se coloca no meu lugar? Agora você, né, que está aqui dentro, nesse momento, desse bate-papo entre eu e o Alisson, se coloca no lugar do entrevistador e você olha para um currículo que passou por 5 empresas nos últimos 2 anos e a pessoa fala para você que ela é persistente. Existe congruência naquilo que ele falou? Pode existir, mas é complexo para o entrevistador acreditar nisso ou não é, pessoal? Então, conheça a sua história, conheça a sua verdade e seja sincero. Eu acredito que hoje, né, eu e o Alisson aqui, nós temos capacidade e habilidade para deixar qualquer um devidamente afiado aí, com várias sugestões, dicas, orientações, mentoria que o Alisson faz muito bem feito, sobre como passar num processo seletivo, né, como se portar num processo seletivo. Mas se não for pautado na sua verdade, isso vai cair sobre terra. Aquele sonho que muitas vezes as pessoas verbalizam durante um processo seletivo pode se tornar um grande pesadelo. E uma uhum. trajetória de 10 anos no segmento e com a trajetória de sucesso pode se tornar uma frustração. Eu lembro que a palavra sonho em um processo seletivo, ela sempre me chamou a atenção, porque o sonho ele é algo muito forte, ele é algo, pensa assim, quando eu falo de sonho eu lembro muito do meu filho, e é isso, é algo muito interno, muito profundo. Então, quando citar a palavra sonho, primeiro que isso não sensibiliza o entrevistador, tá, pessoal? Não pense em utilizar isso como algo que vai sensibilizar. Nossa, é o sonho dele, poxa, eu tenho que ajudar ele. Não existe. Naquele momento, o entrevistador está ali com a sensibilidade com você, porém, ele está defendendo o interesse da companhia. Então, não confunda, ok? Então, seja humano, mas profissional, tenha maturidade com relação a isso. Então, quando eu falo sonho, eu sempre pergunto, tá, o sonho ele é muito abrangente. Quando que começou esse sonho? Eu só conheci um uma propagandista que eu contratei, o Alisson, que ela tinha realmente o sonho. E fazia muito parte da história dela, porque o pai dela era propagandista. Tava no Então, DNA. cara, faz todo sentido. Ela queria, era o sonho dela realmente para poder participar, para poder ser propagandista. Então, eu acredito que congruência, competitividade e brilho nos olhos são o grande diferencial dos profissionais de sucesso que eu já tive a oportunidade de trabalhar. É ter essa congruência, é fazer com que tudo aquilo que foi combinado, acordado, falado durante um processo seletivo, ele se comprove no decorrer da sua jornada enquanto propagandista. E a competitividade, ela faz parte. Recentemente eu conversei com uma colega que queria entrar na indústria farmacêutica e ela falou assim, a parte bonita da profissão, e eu achei lindo, né? Quase me emocionei, porque realmente é muito bonito e faz todo sentido, foi até poético, e, e realmente, gente, é muito bonita a profissão, é muito legal, é muito bonito, faz muito sentido. Hoje, se você perguntar para o meu filho que tem 5 anos o que o papai faz, ele vai falar assim, o que eu falei para ele. O papai ajuda os doutores a cuidar das pessoas, é o propósito.
é isso. Mas no dia a dia, parceiro, é relação, é sol, é chuva, é chegar em casa com o porta-mala ainda para arrumar, é ter que ajeitar ainda as amostras, é ter que confirmar o roteiro do dia seguinte, é ajustar um monte de coisa no painel para que outro dia esteja lá brilhando e fazendo a coisa acontecer. Então, acho que E está muito dentro disso, sabe, Alex? sensacional, sensacional, entregando todo o ouro, senhoras e senhores. E Lucas, a gente sabe da importância da propaganda médica no dia a dia do rap. Só que tem muito candidato que nunca teve contato com uma apresentação de medicamentos. E aí, qual que é a dica que você dá? Você foi e é o terror dos concorrentes na hora de fazer propaganda. Qual que é a dica que você dá para um candidato se destacar na hora de memorizar as lâminas ou de fazer aquela propaganda expositiva de uma maneira um pouco mais leve? Qual que é a dica que você dá? Isso é repetição é o primeiro passo e nessa dinâmica, né, pessoal, se dá um espaço de tempo realmente estreito, porque a gente sabe enquanto entrevistador com relação a isso. Em alguns momentos nós chegamos a entregar 3 textos para poder decorar de um dia para o outro. Então, quanto mais você se dedica e, obviamente, o quanto mais você entrega, melhor é. Então, não deixe de ter o brilho nos olhos. Lembre-se, você não tem experiência com a indústria farmacêutica. Nós, enquanto entrevistadores, nós não esperamos que você seja um propagandista ali na frente. Fique tranquilo, não é esse o objetivo. Não é saber o quanto propagandista você já é. Toda indústria, ela forma os seus profissionais a partir do momento que ela se coloca à disposição em contratar alguém que não tem experiência. Se não fosse para ter trabalho de desenvolver a pessoa, ele contrataria só quem tem experiência para desenvolver só outras habilidades. Então, a partir do princípio que você está recebendo um desafio para poder decorar algo, para poder aprender algo, se for na Eurofarma é decorar, tá, pessoal? O desafio é decorar. Já tive candidatos, perdão, que chegaram com uma mega uma apresentação, mas não é esse o objetivo nessa etapa da Euro, tá, pessoal? O objetivo realmente é decorar. É um teste de memorização. Então, vai leve na medida do possível e se dedique o máximo possível para decorar esses textos. Como você já está recebendo aqui de antemão, né, de primeira mão, que tem essa etapa que é importante, qualquer dica, comece agora, faça de uma maneira leve, pesquise técnicas que funcionam para você, teste isso de maneira num espaço curto de tempo, com mais tempo, mas desenvolva uma técnica, porque quando chegar a hora, você já vai ter mais facilidade em desenvolver isso. Tem alguns que escrevem, tem outros que gravam áudio, tem outros que fazem vídeo eles mesmos lendo, enfim, cada um tem a sua técnica, mas vá e entregue o seu melhor. É isso que a gente precisa ver durante o processo seletivo, o seu melhor. Show! O Edmilson falou aqui que ele trabalha numa rede. E Edmilson, não sei se você está acompanhando o nosso grupo, nós tivemos um aluno aprovado que também trabalha na rede para Supera. Então, veja com o seu gestor se ele autoriza a sua participação no processo seletivo. Se você tiver essa autorização, o Lucas pode confirmar para a gente, mas se tiver qualquer acordo de cavalheiros e o seu gestor direto autorizar a sua participação no processo seletivo, você está liberado para ser efetivado, caso seja aprovado pelo laboratório. Então, não sei se isso é relevante, mas o Lucas pode me confirmar. Lucas, qual é a sua visão sobre contratar profissionais que atuam nas redes? O Alisson, você falou, é a grande verdade, tá, pessoal? Existe um acordo de cavalheiros, né? A indústria, naturalmente, nos últimos anos, brilha os olhos, e um profissional que já está na farmácia, né, no caso de uma rede ou em outros, a gente está falando de estende para distribuidoras também, em alguns casos, acabava tendo um acesso ali e acabava, de alguma forma, sabendo dos processos seletivos, participando, e tem uma certa qualificação. Isso é inquestionável. Então, realmente existe grande parte das indústrias não querem gerar indisposição com um parceiro comercial. Então, em alguns casos, não chegam nem a entrevistar algumas indústrias. Outras indústrias permitem a participação desde que tenha a validação do seu gestor imediato, que foi o que o Alisson falou. Então, vai muito, gente, do que você, do nível de relacionamento que você tem com o seu gestor, porque eu sei bem, e cada um que está aqui sabe bem,
que você abrir para o seu gestor, que você está participando de um outro processo seletivo, uma outra empresa, pode ser Uhum, algo que te deixe numa situação bem delicada. Então, entenda verdade. realmente o nível de relacionamento que você tem com o seu gestor, e você só vai poder participar, ou muitas vezes só vai poder assumir, se tiver o consentimento verbal e por telefonema, diretamente de gestor para gestor. Show. Obrigado, meu parceiro. Lucas, teve uma pergunta aqui também que eu acredito que você Legal? consiga responder com facilidade. Na hora da entrevista com o GR, quais são os critérios de desempate de um candidato que está nessa fase? É bacana. A gente não leva só um candidato, né, salvo exceções, para poder conversar com o GR, né? Antigamente nós trabalhávamos apenas de maneira presencial, assim como grande parte do mundo, né? Tudo era presencial, hoje em dia a gente consegue se flexibilizar com relação à parte online, mas com o GR é uma validação daquilo que você já falou para o gerente distrital. Então, não crie novas histórias, não crie novos fatos, não invente a roda, não seja incongruente. Lembra que eu falei da congruência? Gente, é o maior objetivo com relação é a congruência. E ali, o gerente regional, ele está num papel de apenas validar se tudo aquilo que a percepção do GD, dos gestores ali, os GDs, que geralmente nós fazemos em dois GDs, realmente coincide com a que ele também teve como percepção. Então é comum, tá, pessoal? Muitas vezes o GD não falar para o GR quem é o candidato, a percepção dele, ele entrega o currículo e o GR tira as conclusões dele. Faz as anotações, valida tudo aquilo que já estava escrito ali no currículo, que estava na ficha de cadastro dele, entende e depois eles discutem de acordo com o perfil da vaga. A vaga, o Alisson, já tem um escopo, já está Uhum, desenhado. Ah, não, existe a base do que é um propagandista que se espera, e existe, pessoal, o perfil do setor. isso. Então, muitas vezes, e muitos candidatos ficaram pelo caminho, porque o perfil do setor era mais compatível com o outro candidato, tá? Sensacional. E pegando conexão nisso que você está falando do perfil da vaga, a gente dá mentoria também, tanto para GD quanto para GR, existe uma engenharia de equipes, pessoal. Por isso, não leve uma negativa para o coração, porque muitas vezes o próprio GD, ele vê ali uma competência no seu perfil e ele deixa o seu currículo ali no banco de talentos. Mesmo você não sendo aprovado naquele primeiro momento, ele pode passar a mão no telefone e ligar para um colega interno que está precisando de um colaborador com seu perfil e falar: olha, eu estou aqui com um currículo, com uma candidata que tem muito potencial. E ele passa esse colaborador potencial, esse candidato, para outro colega do mesmo laboratório. Isso existe uma estratégia, uma engenharia de equipes que pode estar colocando o profissional mais sênior, que entra como júnior na Eurofarma, ninguém entra como pleno e sênior na Eurofarma, entra como júnior, independente da experiência dele, ou pode estar colocando uma pessoa que não tem bagagem, que não tem experiência, mas que tem muita atitude, muita disposição, uma pessoa ensinável que vai começar a oxigenar ali o setor. Então, existe uma estratégia por trás da contratação que vocês precisam mapear isso durante as entrevistas. Eu falo para a galera que tem que fazer pergunta para o GD, Lucas, que vocês abrem várias informações na hora da contratação do perfil de Exatamente. candidato que vocês estão buscando. E E a única Lucas, coisa que falei. elimina, né, o Alisson, até incluindo isso daí, a única coisa que elimina. Quem chegou na função, na etapa GR, tá, pessoal? É, a afinidade para a vaga está altíssima. A Uhum, gente não coloca, né? Nunca fiz isso, nunca vi isso. Falou de onde eu estava com relação ao Eurofarma e posso te afirmar que nunca colocou para fazer volume. Isso não existe, ok? Ninguém ia brincar com o sentimento de alguém, a expectativa de alguém. Então, se você chegou nessa etapa, primeiro bata no peito e tenha muito orgulho. Você tem afinidades para a vaga. Se faltar com a verdade, infelizmente, esse banco de dados da qual o Alisson falou, ele se exclui. Então, você sai literalmente, aparece um xizinho vermelho no seu currículo e você perde a oportunidade de participar novamente de um processo seletivo. Caso você mantenha a sua verdade, não é falar as mesmas palavras, tá, pessoal? Mas é ser literalmente verdadeiro como você foi, com um sorriso no rosto, com alegria, com energia,
você fica no banco de dados com uma estrelinha para novas oportunidades, ou quem sabe para um colega, como o Alisson bem falou. Já fiz várias trocas de currículos aí de colegas que foram fazer o processo seletivo na região, da qual eu já tinha feito, e eu indiquei e já tive indicação de outros colegas de outros laboratórios também. Que massa. E para quem está assistindo desde o começo, desde o início, com certeza absoluta, o Lucas falou da autorresponsabilidade, do lifelong learning, entra nessa fase também. Poxa, bati na trave, eu vou chutar o balde, eu vou falar que é carta marcada, eu vou terceirizar o meu fracasso. Pô, não. Manda uma mensagem para o gestor falando, pô, tira fora o lado emocional e fala, GD, obrigado pela oportunidade, foi incrível o aprendizado nesse processo. Eu vou continuar me empenhando e me desenvolvendo para em breve poder contribuir com os resultados da equipe. Caraca, isso faz muita diferença, pessoal. Vocês não têm ideia. Lucas, o que que você acha desse Toda tipo a de resposta diferença. do candidato? Toda a diferença, Alisson, e é importante porque isso mostra que o candidato tem interesse. E sabe qual que vai ser a primeira pergunta que o gestor vai fazer no outro processo seletivo que ele estiver lá, Alisson? A primeira pergunta vai ser assim: João, o que mudou do seu último processo seletivo para hoje? É. O que que E você fez aí, nesse período? o que você fez? Você não mudou nada, você não fez nenhum curso, não fez nenhum treinamento, não entrou, não fez, não teve nenhuma atitude nova, não evoluiu no seu atual na sua atual empresa, você não fez nada. Então, peraí, então você pode ficar na mesma etapa que você estava anterior. Se você não progrediu, que tal ficar na mesma etapa que você estava anteriormente? É isso. Então, é o coração de eterno aprendiz. Seja e faça a diferença, né? Seja a diferença e faça a diferença onde você está hoje, que certamente esse drive instalado, quando você entrar aqui, ou você entrar na indústria, perdão, você vai fazer toda a diferença. Sensacional. Lucas, a hora passou voando. Eu já Uau. sabia que a surra de conteúdo seria sinistra, mas vem cá. Se você fosse começar hoje, do absoluto zero, somente com seu curso de graduação e a carteira de habilitação, disputando o seu espaço dentro dessas plataformas de inteligência artificial, disputando o seu espaço no mercado profissional cada vez mais competitivo, qual seria o passo a passo para você se conectar em um grande laboratório como propagandista e chegar ao nível de destaque que você tem hoje? Legal, mas o que acontece é que, né, volto a falar aí, gosto de frisar datas, porque me permitiu, né, poder falar com uma certa propriedade e aprendo todos os dias, tá, pessoal? O que eu falo é o que eu vivo. Tenho que ter congruência com aquilo que eu vivo e faço. Então, a tecnologia contribuiu bastante, né, profissionalizou muita coisa na indústria farmacêutica de maneira geral. Então, as plataformas aí otimizam a função do gestor hoje. Como eu falei, cansei de bater bota ou sola de sapato, entrando em shopping center, entrando em concessionárias, entrando em bancos, entrando em lojas e fazendo a abordagem corpo a corpo, explicando para a pessoa o que é o que é indústria farmacêutica, o que é propagandista e se ele queria participar de um processo seletivo. Até hoje isso existe, tá, pessoal? Até hoje isso existe. Então, se você faz a diferença onde você está hoje, certamente a oportunidade pode bater na sua porta. Eu lembro de passar no shopping e eu e um outro gestor, a gente olhava um para o outro e falava assim, cara, já pensou? Se as pessoas soubessem, ou tivessem noção que R$ 8.000 está passando aqui, a oportunidade, né, de trabalhar em uma mega de uma empresa para ganhar pelo menos R$ 8.000. E passando assim, na porta, ele está atendendo a oportunidade e ele não consegue enxergar isso, eu acho que a gente teria uma outra receptividade. Mas, enfim, mostrando que você tem que fazer sempre a diferença onde você está, o primeiro ponto. Então, eu continuaria fazendo a diferença onde eu estou. Buscaria ser um dos melhores profissionais naquilo que eu faço. Eu, com esse drive, o brilho, ele emana e certamente chegaria em várias pessoas. Agora, sendo estratégico, vamos lá. Usaria a tecnologia ao meu favor, me conectaria com pessoas e lembrando, gente, o gestor, ele é mais um colaborador da empresa, não se conecte apenas com o gestor. Então, eu usaria a tecnologia ao meu favor para conectar com os rep mesmo, com a galera que faz o resultado lá na ponta, é a galera que está realmente
fazendo a coisa acontecer, e a indicação do campo não é decisiva, mas ela tem uma certa forma, uma opção de você chegar ao processo seletivo, não de você entrar, mas de você participar do processo seletivo, que é a primeira etapa, concorda? A primeira etapa, na verdade, é o currículo, então a sua história, a sua trajetória. A segunda etapa é o processo seletivo em si. Então, para que eu pudesse chegar a um processo seletivo, eu usaria a tecnologia a meu favor. Hackeava esses propagandistas, esses rap, tudo na minha região, entendia se eu teria algum ponto de conexão com eles e seria aquele modelo de proativo. Tentaria fazer com que eu contribuísse com ele ou com algo no primeiro momento, para posteriormente pedir algo. Então, se ele vai na mesma academia que eu, se ele frequenta o mesmo shopping que eu, se ele vai na mesmo bar, boteca que eu vou, de alguma forma, sabe aquele namoro que acontece muitas vezes, né? O romance, que é você conquistar, realmente conquistar o seu espaço, conquistar a forma de, em algum momento, quando tiver oportunidade, eu faria isso, ele lembrar, pelo menos, do meu nome. Falar, poxa, conheci um cara bem interessante, um cara que é comunicativo, que fala bem, trabalha na área comercial, tem experiência na área comercial, talvez ele seria uma opção. Ele, pelo menos, me avisaria, ou eu avisaria ele que eu tenho disponibilidade. Então, seria visto, lembrado e faria a diferença naquilo que eu estou fazendo hoje. Eu acho que são as principais dicas que eu poderia dar para alguém e que eu faria certamente no decorrer da minha trajetória. Que massa, entregando todo o ouro. E para quem está aqui no Academy, lá dentro da comunidade, nós temos centenas de profissionais que atuam na indústria farmacêutica. E o que acontece, Lucas? Quando a galera é aprovada, em vez deles darem parabéns, eles já querem pedir recomendação, como se fosse a única alternativa no mundo. Meu Deus, galera, a Suelen colocou aqui, a Jéssica, sejam interessantes antes de ser interesseiros. Sejam interessantes antes de ser interesseiro. Esse é o jogo da vida. Gere valor, dê parabéns para a pessoa, deseje muito sucesso, muita prosperidade e vá fazendo a manutenção daquele relacionamento, tanto dentro da comunidade, mas nas redes sociais, sempre que tiver uma oportunidade do laboratório, além de todo o suporte que a própria comunidade dá para vocês, vá lá, peça uma opinião, fala, pô, fulano, estou participando do processo seletivo, o que seria interessante para estar posicionando aqui nesse momento? Gere valor, e o Lucas colocou aqui os pontos de contatos que a gente precisa trabalhar. Lucas, eu sei que você é pai de família, está aí doando o seu tempo, que é especial para estar aqui. Obrigado, já estouramos aqui o time, mas qual a mensagem final que você deixa para essa galera que está em transição de carreira e também já está na indústria farmacêutica? Qual que é a mensagem final que você deixaria para essa tropa? Legal, Alisson. Caraca, eu vou ser direto nessa também. Eu vou tentar ser bem objetivo. Tá todo mundo sentado? Eu pelo menos eu acredito que sim. Então, lá vai. A indústria farmacêutica não é para qualquer um. Vou repetir. A indústria farmacêutica não é para qualquer um. Isso não é para desistir, tá, pessoal? Isso é para que você possa entender que se você for qualquer um, você não vai entrar na indústria farmacêutica. Você precisa se diferenciar da massa. É um segmento fechado até certo ponto. O contratador aqui, né, a pessoa que está contratando, o contratante, o entrevistador, o mercado está carente de profissionais. Você não sabe a dificuldade que o entrevistador tem para poder encontrar um profissional para preencher essa vaga. E muitas vezes, pessoas estão indo para um processo seletivo e falam, não, dá oportunidade para mim que eu vou fazer. Mas ele nem sabe exatamente o que é a função, não sabe os desafios da função, não sabe o preço que tem que se pagar para poder ser um profissional. Então, se diferencie da massa. Seja persistente, não insistente. Eu acho que esse conceito está bem difundido, né? A persistência e a insistência, mas vou contextualizar e lembrar para todos nós que a persistência é você fazer a mesma coisa todas as vezes e ainda querer resultados diferentes. Né? A insistência, perdão. Você ser insistente, você quer querer fazer as coisas, a mesma coisa, da mesma forma e esperar um resultado diferente. Ser persistente é criar novas alternativas.
E vocês, antes de mais nada, estão de parabéns por estarem aqui, dedicando, né, mais de uma hora do seu tempo, de uma noite, de uma quarta-feira, que você poderia estar fazendo qualquer coisa, estar passando futebol na Globo para quem gosta. Uhum. E então você poderia, e você está aqui dedicando mais um pouco do seu tempo, da sua vida, porque a moeda do momento não é mais dinheiro, é sim tempo, que vale muito, e você está dedicando aqui para poder conhecer mais. Então, fica com o meu recado, fica com, né, os meus parabéns pela sua dedicação. Chegue cada vez mais preparado, sorriso no rosto, por favor, ninguém vai morrer dentro de um processo seletivo. Controle a ansiedade, respire e sorria. Eu vi vários sorrisos aqui maravilhosos. Tá aqui na minha frente aqui, ó, a Josiane, a Carla, o Fábio, o Felipe. Tem uma galera aqui, cara, com sorrisão. E é esse sorrisão que o entrevistador espera num processo seletivo, tá? Mesmo que seja difícil, que seu dia tenha sido bem cansativo, não chegue com desculpas, chegue com soluções e o sorriso. Beleza? Uou, senhoras e senhores, depois dessa aula magna, por favor, uma salva de palmas para o Lucas Farias. Incrível. Vocês. Obrigado. Lucas, obrigado pela entrega. Over delivery. Você é um profissional do mais alto calibre, merece todo o sucesso que tem. E destaco, a indústria farmacêutica não é para todo mundo, é para quem tem persistência e disposição. E vocês que estão aqui, sem sombra de dúvidas, são da indústria farmacêutica. Tropa, obrigado de coração por tudo. Lucas, sem palavras para agradecer. Para quem quiser se conectar com você, qual que é o melhor canal? O LinkedIn? As redes sociais? LinkedIn. Teriam... Tá. O LinkedIn é onde eu consigo, né, tenho publicado muitas vagas lá, tá, pessoal? As vagas que eu tenho Aí, ó. tido informação, tenho compartilhado lá com a rede também, tenho trocado informações, enfim, o que eu puder auxiliar de alguma forma, contem comigo. Uou. Estou aqui para poder, né, de alguma forma, fiquei muito feliz com o convite do Alisson, é um profissional que tem se diferenciado aí, tem permitido, né, temos profissionais que entraram na Euro após passar com informações com ele, após fazer cursos e treinamentos, e a gente vê nitidamente que o nível de consciência desses profissionais é diferenciado, e a gente fica muito feliz em receber vocês no nosso processo seletivo, desde que vocês entendam, né, no processo seletivo da indústria de maneira geral. Hoje, né, a título de conhecimento, eu não estou numa transição de carreira, então agora no mês de fevereiro, agora no mês de março, estou numa transição de carreira, e fico muito feliz em ter visto vocês, e quem sabe no futuro bem próximo, não vejo alguns outros, né, nos processos seletivos por aí. Então, sucesso, um beijo no coração e estou à disposição com toda certeza. Alisson, obrigado mais uma vez, meu amigo. Que massa. Valeu, meu parceiro. Que responsa. O Lucas, a gente conversou, ele falou, pô, Alisson, eu já entrevistei vários alunos seus. E falou os alunos que foram aprovados. Eu falei, mano, que responsa. Eu falei, cara, eu boto a mão no fogo por causa desses alunos aqui que eu É conhecia na verdade. raiz. Eu falei, bota a mão no fogo. Eu nem perguntei se ele foi aprovado ou não. Eu falei, bota a mão no fogo. E o aluno está no laboratório. Lucas, É verdade. gratidão mais uma vez. O LinkedIn do Lucas está aqui no bate-papo, pessoal. Já coloquei 3 vezes aqui, ó. Lucas Farias Silva Euro. Está aqui para vocês se conectarem. Tenho certeza absoluta que, além dessa contribuição que ele deu aqui, lá nas redes sociais, vocês receberão mais ainda conteúdo. Obrigado. Vamos para cima, é frequência e sequência. Tamo junto. Abraço, pessoal. Obrigado. Com Deus, Valeu, pessoal. Um galera. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.